Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Calvete na área, 31 de julho, segunda-feira, estamos acabando o mês de julho, praticamente acabou o ano, né? Estamos na metade para o fim, agosto, setembro, outubro, novembro, aí vai rapidinho. Pessoal, espero que o final de semana tenha sido maravilhoso para todos vocês, como foi para mim. Aqui no sul, eu não sei como é que está na sua cidade, mas no sul está um frio danado, danado. Vamos lá, pessoal. Notícias do mundo, notícias sobre educação, nada mais, nada menos, www.professorcalvete.com.br, youtube.com/professorcalvete. Notícias do mundo, BuzzFeed. Professores que desistiram estão compartilhando o momento que perceberam que não era para eles. E é muito mais sombrio do que eu esperava. Neste ponto, é um eufemismo dizer que os professores nos Estados Unidos, especialmente os da educação pública, são muito subestimados, mal pagos e sobrecarregados. Na verdade, foi relatado que os professores do ensino fundamental e médio tiveram a maior taxa de esgotamento de todas as profissões dos Estados Unidos em 2022. E não surpreendentemente, o Bureau of Labor Statistics relatou que 300 mil educadores das escolas públicas desistiram entre fevereiro de 2020 e maio de 2022. Dito isso, não é de se estranhar que esse seja um tópico frequentemente discutido por ex-professores online, seja em resposta a artigos do BuzzFeed, como aquele sobre a falta de professores ou os contras da profissão em si, um professor que pediu demissão para trabalhar no Costco, ou tópicos da Reddit, como quando Joss Legacy 85 perguntou aos professores que desistiram no momento e perceberam que não era para eles. Então, em um esforço para criar suas vozes e chamar mais atenção para a realidade do ensino, aqui estão 36 histórias de ex-professores que compartilharam seus relatos brutalmente honestos de suas experiências na profissão e por que acabaram saindo. 1. Esse é o meu último ano de ensino. Simplesmente não posso mais fazer isso. É fisicamente, mentalmente e emocionalmente exaustivo agora. O que nos pedem para fazer é impossível. Estou cansado de ser abusado pelo sistema, administradores que insistem como é na sala de aula, alunos rudes e autorizados e pais a primeira rota percorrido. Tudo está desmoronando. Se você tentar disciplinar as crianças, então você terá pais gritando nas suas costas e a papelada é uma loucura. Estou tão cansado disso que pedi demissão. Todos os links estão na descrição do YouTube, youtube.com/professorcalvete. Leiam essa reportagem em inglês. Clique com o botão direito do mouse no seu navegador, tá? E peça para traduzir para o português. Super simples. A tradução hoje em dia é quase fidedigna, tá? Não precisa muita frescura. Os depoimentos dados pelos professores é terrível. É uma coisa nojenta de se ver. Isso está acontecendo em todas as partes do mundo. Pais permissivos. Pais que acham que seus filhos têm direito de fazer o que querem. Estão errados. Educação, ser educado, vem de casa. E é culpa dos pais, não dos professores. Tá? Alemanha, 2 professores denunciaram atividade de extrema-direita em sua escola alemã. Então eles tiveram que deixar a cidade. 2 professores do leste da Alemanha tentaram conter as atividades de extrema-direita de estudantes em sua escola secundária em uma pequena cidade. Eles aconselharam agressores que ameaçavam espancar colegas imigrantes. Eles deram mais lições sobre o passado nazista de seus pais. Eles convidaram o rapper negro para falar sobre o respeito mútuo. Nada disso ajudou. Em desespero, Laura Nickel e Max Tesk descreveram uma carta pública na qual descreviam uma atmosfera de intimidação na Mina Wicott School em Burg. Eles relataram estudantes cumprimentando uns aos outros com uma saudação nazista, riscando suásticas em suas carteiras e tocando música com letras racistas nos corredores. Professores e alunos que lutam abertamente contra alunos e professores de extrema-direita temem por sua segurança, disseram os 2 na carta que enviaram aos jornais locais. O problema tem que ser reconhecido e combatido abertamente. As escolas devem ser lugares livres de medo, cheios de mente aberta e segurança para todos, não podem ser lar para os inimigos da democracia. Mesmo assim, Nickel, que ensinava inglês e história na escola secundária, e Tesk, o professor de matemática e geografia, não estavam preparados para a reação de seu chamado à ação produziu. Uma carta de um grupo anônimo de pais exigia sua demissão.
adesivos com fotos e legenda Peace of the Berlin, colocado em postes de luz perto do campus. Nas redes sociais, alguém declarou que o desejo de caçá-los. Esta parte é importantíssima. Uma carta de grupo anônimo de pais. De pais. Tá? Estou juntando essa notícia à notícia de cima, tá? Para ver o tipo de ambiente que os professores estão no mundo todo trabalhando. No mundo inteiro. ONU, a tecnologia não deve substituir o ensino presencial conduzido pelo professor. Os países devem estabelecer padrões de como a tecnologia é projetada e usada na educação, de modo que nunca substitui a instrução face a face liderada pelo professor. Disse na quarta-feira a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO. Em um novo relatório sobre a tecnologia na educação apresentado em Montevideo, Uruguai, a UNESCO insta o uso adequado desses avanços na formatação acadêmica das crianças e adultos. Da mesma forma, destaca a falta de governança e regulamentação adequada da tecnologia na esfera educacional e alerta sobre os danos que ela pode causar no processo de aprendizagem. O diretor-geral da ONU apontou que a revolução digital tem um potencial imensurável, mas acrescentou que, tal como tem havido alertas de sua regulamentação na sociedade, a sua utilização da educação deve ser monitorizada. Seu uso deve ser para melhorar a experiência de aprendizagem para o bem-estar de alunos e professores, não em detrimento deles. As necessidades do aluno e o apoio aos professores devem ser colocados em primeiro lugar. As conexões online não substituem a interação humana. Por que eu trouxe essa notícia aqui? Existe uma fala, tá? Existe uma fala abundante sobre regulamentação. Isso está errado. A regulamentação traz a ditaduras. É fato isso. No momento que tu regulamenta algo, tu começa a fechar a um ponto que tu começa a criar uma ditadura. Ponham isso nas suas cabeças, tá? O estudo, a educação deve ser com mentes abertas e uma discussão aberta, tá? Notícias do Brasil, Jornal Oeste. Professor chega a trabalhar 54 horas por semana, diz pesquisa. Carga horária de educadores vai além do tempo passado em sala de aula e exige dedicação para que os conteúdos não sejam simplesmente repetidos. Antes e depois de riscar a lousa com giz, todo professor precisa dedicar outras boas horas a se preparar para ensinar. É comum que educadores de todo mundo tenham tarefas dessa classe e cumprir todos os dias. O levantamento feito pela plataforma Edweek Research Center dos Estados Unidos mostra que esses profissionais podem ter uma jornada de trabalho de até 54 horas semanais. E apenas metade desse tempo é gasto realmente ensinando os estudantes. A pesquisa divulgada em 2022 ouviu mais de 1,3 mil professores. E a realidade é parecida em muitos países, inclusive no Brasil, onde uma decisão de 2020 do Supremo Tribunal Federal determinou que na educação básica pública, tanto nos estados quanto nos municípios, professores devem destinar 1/3 das horas de trabalho semanais às atividades pedagógicas realizadas fora da sala de aula. A mesma decisão também prevê que esse tempo pode ser cumprido fora do ambiente de trabalho. Isso não é uma realidade, isso não acontece e nunca vai acontecer. Tá? É o que eu venho falando. Os sindicatos, parem com essas greves por salário. Sabemos que tem a necessidade, sabemos. Óbvio, não tem nem o que se discutir. Agora, greve salário por salário, isso vai dar errado. Eu trouxe há poucos dias atrás a notícia de que simplesmente a justiça deu como ilegal a greve. Há outros dias atrás eu coloquei uma notícia onde colocavam os salários médios dos professores. Tá? E aí, logo depois, houve uma notícia que eu não coloquei sobre o tempo que os professores ficam nas férias. Gente, isso não é colocado ao léu. Qualquer pessoa que não conhece a realidade dos professores, olha aqui. Nossa, olha lá, o professor ganha 6 mil reais. Nossa, ele tira 3 meses de férias. Eu não tiro 3 meses de férias. Por que esse cara está fazendo greve? Pensem, sindicatos, comecem a pensar melhor. Essas notícias que eu coloco aqui, e eu leio muito
para mim colocar essas notícias. Elas estão conectadas. Elas estão conectadas. Pessoal, quero agradecer a todos. Curtam, compartilhem, coloquem o sininho para avisar quando eu coloco. Mas apesar que todos os dias, de segunda a sexta-feira, 9 horas da manhã, sai no canal youtube.com/professor Calvetti. Notícias sobre educação, nada mais, nada menos, e um beijo no coração.